Bom dia a todos. Queremos estender o nosso bom dia aos nossos irmãos e amigos que estão em casa, assistindo mais uma vez a Escola Sabatina. A Escola Sabatina da Igreja Central de Campinas é uma escola dinâmica e uma escola que está preparada para receber você em casa. Esse trimestre nós estamos estudando aqui no nosso caderno de estudo Esdras e Neemias. Uma história que você deve conhecer na Bíblia. Se não conhece, por favor, abra sua Bíblia no livro de Esdras, de Neemias. Estude um pouco sobre esse conteúdo dessa história do passado que traz hoje para nós agregações importantes para a nossa vida, para o dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós estamos em 3 pessoas aqui, que é o nosso amigo Júlio, que para o ano que vem vai ser o diretor de mordomia e vai nos ajudar bastante aqui na igreja, e já tem ajudado como coordenador de classe. A nossa querida irmã Sandra Pimenta, que também vem acrescentar valores no Ministério da Mulher. Para o próximo ano vai estar ativa na igreja também, no Ministério da Conservação. E eu que vos falo, irmã Márcia, e nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo, então, possa tomar conta do nosso coração e nós ficarmos atentos à palavra de Deus. E eu vou pedir então, Sandrinha, que você ore para nós. Querido Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã de sábado. Podemos estar aqui, Senhor, entre amigos e irmãos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, falar através de Ti e que também, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo possam receber uma porção dobrada do Teu Espírito para que ouçam a Tua Palavra, Senhor, e que ela possa trazer vida, Senhor, e salvação ao coração de cada um. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Para esse sábado, né? Hoje é dia 6 de dezembro, praticamente o ano se foi. Hoje é 7. Olha, eu já estou atrasada, né? Eu estava ontem fazendo pôr do sol na minha casa e olhando, eu falei 6, você falou 7, me corrigiu. Por quê? Porque quando eu olhei o sol, ele ia descendo, ele ia terminando. E eu falei pro meu marido assim, vou pegar o celular para fazer uma foto. E não deu tempo. Não deu tempo, o sol foi-se embora. E eu fiquei pensando, o tempo não para. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Lá atrás, naquele tempo, o Senhor já queria de nós, já requeria de nós uma adoração sincera e verdadeira, com cânticos, com louvores. E hoje, Júlio, é a mesma coisa, porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Como é essa adoração a Deus, adorando ao Senhor? Como é que nós entramos nesse contexto de Esdras e Neemias, depois da construção do muro, da alegria em que eles estavam, dessa inauguração desse muro reconstruído, de todo o Espírito Santo ter trabalhado nos reis para que Neemias chegasse à reconstrução do muro, Esdras guiando o povo, e agora eles chegam na adoração. Conta para nós, Júlio, um pouco como é essa adoração. Então, bom dia, tudo bem? Gente, assim, eu penso que a adoração é a espinha dorsal do cristianismo, porque ela estava presente lá naquele momento tão importante da vida deles, né? Deve fazer parte importante da nossa vida. Naquela época eles demonstraram que estavam seguindo as regras que Deus tinha estabelecido, ou seja, eles usavam a figura do cordeiro, né? Dos cânticos. Hoje nós temos Jesus, que é o centro da nossa adoração. Então eu penso que tudo que falarmos hoje na lição, deveríamos pensar, né, em Jesus como centro da nossa adoração, que derramou o seu sangue a nosso favor, que restabelece a nossa relação com Deus, porque adoração é isso. Vocês vão verificar que adoração nada mais é do que relacionamento com Deus. É até diferente de louvor, né? Louvor, as pessoas às vezes confundem. Louvor e adoração é a mesma coisa? Não. Louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Quando as pessoas iam adorar a Deus no templo, iam fazer o quê? Iam se relacionar. Acho que o centro hoje do estudo vai ser esse, Márcia.
Muito bem, Sandrinha. Eu vejo assim aqui que em um mundo pós-moderno, onde tudo é trocar, onde é tudo, eu faço uma troca, né? Eu preciso dar para receber. Então eu vou a Deus, eu dou para Ele porque eu sei que Ele vai me devolver. E essa adoração aqui está falando de uma adoração livre, em que o povo dedicava as casas, os prédios, as igrejas, os edifícios, todas as suas coisas eram entregues e dedicadas a Deus. É um louvor sincero. É isso, Sandra? É isso mesmo, Márcia. Eu achei muito interessante porque a gente podia sentir, né, a alegria deles em louvar a Deus pelas coisas que Deus havia feito. E esse louvor, ele vinha realmente de dentro. E o que eu acho interessante assim, é como eles estavam sedentos disso, né? Como eles queriam expressar essa gratidão em forma de louvor a Deus. E o interessante que eu acho deles dedicarem, né, os seus muros, e aqui fala das suas casas, e dessas coisas que eles dedicavam a Deus, que era uma forma de santificar cada coisa que eles faziam. De dizer, olha, Senhor, é para Ti que nós estamos fazendo. Isso é Teu, somos o Teu povo e tudo que fazemos é para Ti. Te devolvemos com amor e alegria aquilo que o Senhor nos tem dado. E eu vi a dedicação do muro assim, né? Uma forma de expressar toda a gratidão e de separar aquilo para Deus, de santificar mesmo. Até aqui o Senhor nos trouxe. Isso aqui foi feito por Ele, para Ele. Que lindo, né? Se todo o povo, meu povo, que me chama pelo meu nome, né? Orasse, me adorasse e fizesse de acordo com o que manda, quem sabe cantando esses cânticos do Senhor, seria mais fácil, seria mais completo, seria mais de coração. Porque aqui ele está falando assim, ó, cantando os cânticos do Senhor. Que cânticos são esses, Júlio? Que cântico é esse que alguns vão cantar lá no final, outros não irão cantar, mas aqui eles estavam todos em união cantando esse cântico. Como que é isso? O cântico que nós identificamos aí, ele brota da experiência com Deus. A letra, né? A letra, ela diz acerca daquilo que Deus fez por eles. Hoje, infelizmente, nós não temos a melodia. Nós temos aqui a Bíblia. A Bíblia, naquela época, né, não era digital, né? Enfim. Então, nós não temos a melodia, mas nós temos a letra. E temos o cenário, temos as circunstâncias. Então, a gente percebe que aquele cântico era um cântico que refletia aquilo que Deus tinha feito ao favor deles. Então, ela transmitia uma mensagem a respeito do que Deus é, dos atributos dele, das maravilhas que ele fez, daquilo que ele quer. Então, essa era a essência do cântico. Por isso que às vezes nós temos em algumas partes da Bíblia falando sobre um cântico novo, né? Lá os remidos na Nova Terra vão cantar um cântico novo, o cântico de Moisés. Por quê? Por que é cântico novo? Porque, cara, ele vai nascer naquele momento, fruto de uma experiência com Deus. Então, só quem faz aquela experiência com Deus consegue cantar. Eu gosto dessa experiência e eu vejo aqui, Sandrinha, uma questão também, né, do profissionalismo. Né? O cântico como profissional. Então o rei Davi profissionalizou os cantores da época. E hoje nós vemos que a igreja profissionaliza os cantores. Nós temos aqui na nossa nave da igreja pessoas que tocam piano, que tocam bateria, que tocam o carrom, que tocam aquele sax. E são profissionais da música, estudaram música, foram saber, foram cultuar, foram entender para poder se profissionalizar para Deus. Aí eu queria fazer uma pergunta para ver se a gente consegue, nesse contexto, passar para os nossos amigos que estão em casa e para nós. Então, eu só posso louvar Deus se eu for profissional? Ou esse profissionalizante aqui, porque eles ganhavam para isso, eles tinham um salário para isso. O rei Davi profissionalizou o cântico e separou pessoas para louvar a Deus, como os levitas, que eram separados desde o começo de sempre. Os levitas eram separados para cada coisa. Eles tinham só eles que podiam entrar no templo, só eles que podiam adorar naquele momento. Como é que é isso, Sandrinha? Eu não posso adorar a Deus se eu não souber cantar? Claro que pode, Márcia.
não só pode, como deve, né? O louvor tem que estar nos nossos lábios constantemente, né? Brotar do nosso coração. O que acontece aqui é que a profissionalização, quando o rei Davi profissionalizou os músicos, era uma questão de ordem, porque tudo que deve ser feito para Deus deve ter ordem e deve ter excelência. Deve sempre ser buscado o melhor. E Davi, como um homem segundo o coração de Deus, né, que tinha um amor imenso a Deus, ele via isso, ele sabia que tudo para Deus devia ser com ordem e com excelência. Então ele profissionalizou esse canto e essa profissionalização servia para duas coisas. Primeiro, para aprimorar os talentos que Deus deu àquele povo, né? E segundo, para que houvesse, no momento do louvor, uma organização. Então, eles se organizavam, cantavam, mas eles também organizavam os adoradores. Aqueles que era o público, né? Que eram as outras pessoas, o povo de Israel. Então, naquilo, eles tinham ordem. Todos cantavam ordenadamente, porque tinham os cantores e os músicos para dirigi-los. Então, é nisso que a gente vê. Não que nós não possamos cantar, mas aqui na igreja a gente tem um exemplo, né? Nós temos um ministro de música aqui na frente que nos dirige. Nós temos os cantores nos instrumentos, os profissionais dos instrumentos e o ministro de música. Por que o ministro de música está na frente? Por que tem um louvor? Por que tem os instrumentos? Porque ele vai conduzindo o louvor da igreja de forma excelente, de forma ordenada, para que tudo seja entregue a Deus da melhor forma que nós, como seres humanos, podemos fazer. Posso fazer uma parte? Sim, deve, por Você queria favor. comentar? Pode Sim, comentar. não, eu queria passar para você. Veja, se eu for um líder de música, se eu fosse, né? Qual deveria ser a minha preocupação? Como conseguir cantores profissionais? Cantores que de fato cantem ao louvor que Deus pede. Qual seria a dica? Qual deveria ser a minha estratégia? Né? E essa deve ser uma preocupação de muita gente. Então é simples. A pessoa que tem um relacionamento com Deus, que tem uma teologia de relacionamento com Cristo, consegue, porque é impossível. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você sabe quem Ele é, quando você reconhece o Deus poderoso que atua na sua vida, é impossível que a sua alma e o seu espírito, é impossível impedir que a alma e o espírito louve. É algo natural. É natural que alguém que reconhece Deus como Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador, meu Salvador, quando você reconhece isso, quando você estuda o que Ele fez, o que Ele faz, quem Ele é, a alma louva. Então, assim, quer um bom cantor? Pregue para Ele. Fale de Jesus, ensine quem é Deus, oriente acerca das maravilhas de Deus. Ele vai se transformar num perfeito cantor. Mas que lindo isso, que profundo isso. Perfeito, Não é? Perfeito. Então, eu não tenho talento, mas eu louvo a Deus de acordo com o ministro que vai organizando a nave, organizando a igreja, organizando as pessoas. Então, eu louvo de todo o coração. Entendeu? Eu não tenho o dom da música, mas eu louvo a Deus como se eu tivesse. E eu gostei hoje de uma expressão que um amigo nosso na classe dos professores colocou para você que está em casa. Se você não tem o dom da música, como eu, que não tenho esse dom, eu acredito que aqui nós não temos esse dom, nós temos os profissionais aqui que são uniformizados, são pagos para nos guiar nesse tom. Cante com o coração, porque você não desafina. E ficou tão bonita essa expressão, cante com o coração para Deus e você não desafina. É isso aí. Não é lindo isso? Lindo, lindo mesmo. E eu vejo aqui também que quando nós entramos no cântico com o coração, com o louvor a Deus, com toda essa centralidade na música para Cristo, porque é cristocêntrica, nós temos a purificação. Nós somos purificados para a salvação ou somos salvos para a purificação? Como é que vocês veem isso? Essa é uma pergunta difícil. Eu vou perguntar de novo. E você que está em casa, pense
por favor, que eu queria que você respondesse isso. Isso está imbuído em justificação para a fé. Nós somos justificados, ou melhor, nós somos purificados para santificação e salvação e adoração, ou nós adoramos, nos purificamos para a salvação? O que Cristo faz primeiro? Ele salva para purificar ou ele purifica para salvar? Olha essa pergunta, gente. Eu posso falar um pouquinho? Depois a Sandra responde. Isso é justificação pela essa fé. pergunta, mas eu vou dar só para que Pode falar. os nossos irmãos e ouvintes possam acompanhar o que a Márcia está perguntando. É assim, ó. Como é que acontecia lá? Acontecia lá o seguinte, chegava um pecador diante de Deus e fala assim, mas eu sou pecador, né? O que eu tenho que fazer? Então você traz um animalzinho inocente. Aí trazia um animalzinho inocente, e aí o pecador colocava a mão na cabeça do animalzinho. E aí não acontecia magia, não acontecia uma mágica, acontecia um procedimento, simbólico. Os pecados do pecador eram transferidos para o animal inocente, e a inocência do animal era transferida para o pecador. Então quem era agora pecador? O animal. Eu ficava inocente. Havia uma transferência. De novo, gente, não é magia, hein? Era só simbólico. Aquele animalzinho que agora era pecador, o que aconteceu com ele? Ele era morto. Por que eles pegavam o sangue e aspergiam o sangue? Porque o sangue é símbolo de vida. Não existe outro símbolo mais perfeito de vida do que o sangue. Então o animalzinho dava a vida dele por conta dos pecados. Esse era o cenário. Agora deixa que a Sandra respondeu hoje como é que funciona. Sandra, para nós, está na lição, para nós, a experiência e a compreensão do perdão do pecado vem produzir o quê? Gratidão a Deus. Então eu estou livre do pecado, eu já recebi a salvação porque estou livre do pecado. Então Jesus já justificou na cruz. Eu sou inocente, agora Jesus é o culpado. Jesus é o culpado. E por isso eu externo a Ele a minha gratidão. Gratidão. Isso. Isso vem acompanhado De louvor, gratidão e purificação. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. É Ele que nos limpa. É Ele que nos transforma para a salvação. Nos torna inocentes, nos salva, né? Exatamente. Então a resposta é: primeiro eu sou salva e depois purificado. Exatamente. Porque se eu purifico primeiro, eu peço a Cristo que me purifique para a salvação, eu continuo no pecado. Então eu falo, hoje eu vou ficar assim, fazendo isso, porque eu ainda estou no processo de purificação para receber a salvação. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a justificação pela fé me fez o quê? Ser salva. Eu estou salva independente do que eu faço. Ellen White diz que nós não podemos fazer nada para movimentar a salvação em Cristo em nós. E Ellen White, uma escritora que você, não sei se você conhece, se você não conhece, busca no Google, é uma escritora muito famosa, que há 100 anos atrás, no século passado, já escrevia coisas maravilhosas para o nosso dia a dia. É uma luz abaixo da Bíblia, onde você consegue ter muitas compreensões de coisas importantes para o seu dia a dia, para o seu crescimento e o seu caminhar espiritual. Eu gosto dessa coisa de primeiro eu sou salva para depois eu fazer, porque senão eu começo a fazer obras para ser salva. Eu preciso ficar bonitinha para chegar lá. Quer dizer, o sacrifício não valeu nada, né? E nós caminhamos agora 2 grandes coros de ação de graça. Vamos entrar aqui. Você queria completar, Sandrinha? Eu te cortei? Pode falar. Não, pode. Nós estamos aqui para continuar, externar Márcia. tudo que vocês... É que eu só queria falar que Jesus, ele nos chama como nós estamos, né? Ele diz que ele não veio para buscar os justos, mas os pecadores. Isso é que é bom. Então, porque eu estou dentro dessa margem de pecado, né? Exatamente. É a mim. Então ele veio pegar os impuros, ele veio para salvar os impuros mesmo. E o processo de santificação, de purificação, é à medida que a gente anda com ele, ao lado dele. Amém. Os textos de 1 João são muito bons, né? O texto de 1 João 1, né? 7 a 9. Primeiro fala do sangue de Jesus, né? Depois combate um auto-engano muito ruim. Aquele auto-engano diz assim, olha,
pecados não atrapalham a minha comunhão com Deus. Isso não é verdade. Como assim pecados não atrapalham a sua comunhão com Deus? Cara, claro que atrapalha. Você precisa dos pecados perdoados. Você precisa confessar os seus pecados. Não admitir que está errado é muito ruim, gente. E a nossa tendência é essa. Eu não vou admitir que estou errado. Mesma coisa dizer, não vou admitir que sou pecador. Se eu não admito que não sou pecador, eu não preciso de quem? De Cristo? Jesus. Isso é justificação pela fé, né? E aí nós entramos aqui. O povo, naquele tempo, lá atrás, né? Eu não sei se você sabe, mas quando você vai fazer uma redação para um vestibular de uma universidade federal ou de qualquer outra universidade, e você coloca assim, ó, naquele tempo, você automaticamente é reprovado. Por quê? Porque o tempo é o que nos traz experiência. Então, quando você joga isso como, aquilo foi para aquele tempo, você altamente se condena. Então, a Bíblia, ela não foi para aquele tempo. Ela era e será para nós hoje e sempre. Então, quando eu falo de 2 grandes coros de ações de graça, nós estamos colocando aqui a música como a centralidade novamente. Veja que a lição vem falando de adoração. E mais uma vez nós voltamos para os coros de ações de graça. Então, o povo tinha Esdras e Neemias. A reconstrução do muro, agora a alegria de poder entender e de louvar a Deus, porque eles estavam felizes, haviam cumprido a meta que Deus tinha estabelecido para eles. E aí o que eles fizeram? Eles foram em coro. Eu fico imaginando assim, não sei vocês, mas na minha cabeça eu tenho essa forma assim, de desenho. Esdras ia na frente tocando, os levitas já... Os músicos profissionais, cada um no seu instrumento, também louvando e cantando. Neemias mais atrás, conduzindo o povo e chamando. E o povo todo adorando, Sandrinha. O povo todo cantando em grande louvor e fazendo coros específicos para aquilo. Como é isso, Sandrinha? Ô, Márcia, é muito bonito porque aqui na lição ela nos traz que Neemias criou como parte do culto de adoração os coros de ação de graça. E aí eu fico pensando, é impossível você estar com o coração cheio de gratidão, cantando louvores, como o Júlio falou, que é impossível quando você está em íntima comunhão com Deus, você não louvar, você não agradecer e você não adorar. Né? É impossível. Então ele criou, Neemias criou esse coro, né? Ele retomou a participação de um coro de música como parte desse culto de adoração, né? Como parte de todo esse louvor de gratidão a Deus que eles tinham ali no coração. Fazia parte daqui. E enquanto os músicos cantavam e tocavam os instrumentos, o povo se curvava em oração, em gratidão, em adoração a Deus. Então, fazia parte do contexto, né, que eles estavam. De adoração mesmo. De adoração. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, claro, é isso mesmo. É essa pergunta que o nosso irmãozinho aí do outro lado, adoravelmente, nós chamamos de irmãozinho querido, porque nós colocamos esse amor estendido a você, porque tudo que nós fazemos, como diz aqui Filipenses 3,17, faça para adorar a Deus. Então, se nós comemos, é para adorar a Deus, se nós louvamos, é para adorar a Deus, e se nós estamos aqui externando para você, repartindo com você essa lição, é para a honra e glória do nosso Deus. E eu vejo ainda aqui, Júlio, nessa lição, que eles faziam isso para relembrar as vitórias do passado, né? As vitórias que eles tiveram, que não foram poucas, né? Foram muitas, desde quando saíram lá do faraó, a caminhada no Egito, aí depois o mar aberto, a vitória sobre a besta. Sim. Como é que é isso? Sabe o que acontece, gente? Porque a verdadeira adoração é uma resposta. Quando você está adorando, você está dando uma resposta. Resposta de quê? Uma resposta das bênçãos que você recebeu. Você responde pelas bênçãos que você recebeu. Moisés fez isso. Falou, Senhor, nós vamos te adorar. É o verso lá de Êxodo 15, né? Sim. Vamos te adorar. Sabe Deus, sabe por que nós vamos te adorar?
porque tu és um Deus da guerra, né? Não é assim que ele falou? Porque foi o Senhor que venceu. Foi o Senhor que nos tirou com mão forte. Veja, ele está respondendo. Ele está dando uma resposta a Deus. Obrigado, Senhor. Vermelho. Abriu o mar vermelho para todo esse povo. Gente, isso é adoração. A adoração verdadeira, ela nasce, como eu falei anteriormente, ela nasce de uma experiência real com Deus. Se você não tem uma experiência real com Deus, você não vai adorá-lo. Porque você nem sabe quem é. Mas você vai adorar alguém que você não conhece, que você não fez nenhum tipo de relacionamento. Vai ser superficial, você vai cantar sobre seus sentimentos. É um problema isso hoje em dia, hein? A gente está louvando muitas vezes só com os nossos sentimentos, né? A gente fala dos nossos sentimentos. E acerca de Deus, o que a gente fala? Nada. E acerca da experiência de salvação? Nada. Eu gosto dessa colocação. Eu também. Sandra. E Pode engraçado que, Júlio, que você está falando isso para mim, para gente aqui, e eu vejo assim que o louvor a Deus dele era pelos atos de salvação. Sem de dúvida. Deus. Né? Eles louvavam Deus pelos seus atos de salvação. A vitória no Egito, né? Quando saíram, a libertação da escravidão, quando Era Deus só foi lá isso. salvando ele de todas aquelas nações. Agora na construção do muro, era uma vitória, era também um ato de Resposta salvação. da libertação, né? Exatamente. Então, a gente vê isso como, né? E eu acho assim não. Quem tem no coração os louvores a Deus e essa adoração, ela está fazendo de quê? Ela está dizendo, é uma resposta a Deus de quê? Senhor, tu és o Deus da minha vida. Eu não sou nada, o Senhor é tudo para mim. É uma forma deles expressarem, da gente expressar que Deus é Deus. Que Ele é o meu Deus. Que é Ele acima de tudo, de todos, de todas as coisas. Então, isso aqui, esses atos de louvor, eu acho que mostravam muito isso também. Né? A expressão de um povo que tinha Deus como realmente o centro da sua vida, o centro de sua nação. Posso só dar um outro comentário? Deve. Ó, irmão. gente, às vezes você fica lendo o livro de Neemias, esses 2 coros, e você pode ficar pensando assim, nossa, mas era um cortejo, né? Assim. A Bíblia diz que era uma procissão. Era uma procissão, né? E aí alguém pode ficar pensando, nossa, deve ser meio chato. Mas, ó, gente, pensa assim, ó. Por que Deus estabeleceu rituais de adoração? Porque é necessário ter um mínimo de padrão de qualidade na adoração oferecida. Por que tantos detalhes, gente? É para garantir a qualidade da adoração. Gente, uma padronização da adoração, ela existe para evitar que as pessoas comecem a inventar coisas. Porque se não tiver uma padronização e não tiver uma qualidade mínima, cada um vai querer adorar de um jeito. E lembrem-se, nós vamos falar de sacrifício daqui a pouco, mas enfim, não podia ser um cordeiro manco, cego, doente, machucado. Tinha um padrão. E mais, ó, culto apressado é ruim, hein? Deus não quer culto apressado. Você precisa tirar tempo. Deixe todas as outras coisas e dedique tempo. Se você não dedica tempo à adoração, faz um negócio apressado, é ruim também. Então Deus, Ele quer que você dedique tempo. Então assim, em outras palavras, a adoração exige que você separe tempo. E é muito sério isso aí, né? Então assim, também tem a questão de você mostrar seriedade nesse relacionamento. Por isso é todo esse cortejo, essas tipo de coisa. Então, mas, ô Júlio, aí vamos explorar um pouquinho mais esse tema, porque aqui também na lição fala dessa adoração. Eu acrescentei assim que o legalismo, ele separa a gente da adoração tranquila. Porque quando você coloca muito legalismo e essa adoração passa a não ser mais cristocêntrica. Você passa a adorar você e você quer que o outro adore igual.
Agora, nós vemos aqui na lição, nesse estudo que nós fizemos, e quando nós falamos lição da Escola Sabatina, é o nosso caderno de estudo, que você já sabe que eu já te apresentei, e que você pode acompanhar na sua Bíblia, se você não tem um caderno, lá no livro de Esdras e Neemias, para você conhecer o assunto que nós estamos falando, do povo levita, quando eles se reuniram ao comando de Esdras e Neemias, para você entender mais um pouquinho da história, e foram adorar a Deus pelas bênçãos que Deus tinha dado. Então, é esse o contexto que nós estamos falando. Mas nós vemos aqui que eles tinham salário, eles tinham uniforme e eles faziam um grande espetáculo para a adoração deles, para eles mesmos verem, porque eles estão dizendo aqui, não era um show como se fosse um show de Beethoven, né? Um show de uma cantora lírica que nós chegamos lá, nos apresentamos e ficamos lá, oh, que coisa maravilhosa. A gente vê que esse espetáculo, a música no templo não era um concerto em que as pessoas vinham apreciar, como ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ela servia para a adoração do Deus maior. Então, quer dizer, o mundo gospel, vamos colocar assim, ou o mundo de músicas cristãs, precisa parar de fazer show para nós mesmos. Nós precisamos fazer show para a adoração de Cristo. Seria isso, Sandra? Com certeza. O Júlio tocou num ponto aí que eu achei muito importante, quando ele fala, né, de que muitas músicas hoje são feitas falando dos nossos sentimentos. Então o foco, a grande maioria das vezes, está em quem? Em nós mesmos, né? Enquanto aqui a gente vê que o foco é quem? O foco tem que ser em Deus. Então quando a gente lê os Salmos, que eram as músicas, né, desse povo, o foco está sempre em Deus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. Nunca o foco está nos meus sentimentos, no que eu estou vivendo. O foco é Deus e tem que ser Deus. E na música de louvor, na música que acompanha os atos de adoração, de gratidão, de adoração, o foco tem que ser Deus. E não pode ser realmente um show, como, né, como num teatro, como num grande palco aí fora. A música, ela tem que ser um instrumento realmente de contarmos para todos quem é Deus, quem é esse grande Deus, o que Ele faz por nós. Porque havia o sacrifício, né, Sandra? Exatamente. Havia o sacrifício do cordeirinho. Exatamente. Então você imagina que situação, Sandrinha. Você está falando de mostrar quem Deus era. Deus estava mostrando para eles, porque no Antigo Testamento Cristo ainda não estava presente ali fisicamente como homem, como Deus, né? Ele estava no céu aguardando, mas tudo era para mostrar a vinda do Messias. Então você imagina o tempo todo eles cortando a garganta de cordeirinho, e sem uma demonstração de que aquilo poderia acontecer, mas poderia acontecer de forma harmoniosa, de forma tranquila, de forma feliz. Então essa era a intenção? Posso falar dos elementos da adoração atual? Gente, existem alguns elementos que eles foram determinados por Deus, que fazem parte da adoração atual. Vamos lá. Oração, um elemento da adoração. Leitura da Bíblia, outro elemento da adoração. Pregação, outro elemento. Ofertas, batismo, Santa Ceia e o que mais? Louvor. Então veja, louvor ele faz parte da adoração, ele não é a adoração. A adoração ela tem outros elementos. Fazer um show gospel focando só no louvor, acredito que está faltando coisa aí. Não é? Aí nós entramos no sacrifício. No sacrifício, mas não mais no sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro já era sacrificado. Você está falando da adoração do show gospel, e eu gosto quando a gente migra, Sandrinha, para esse lado, e Júlio, porque o que nós apresentamos aqui? Sacrifício como parte da adoração. Mas qual sacrifício? De quem? De Jesus, né?
Naquele tempo do Cordeiro, hoje de Jesus, Hoje é de isso? Jesus. E o meu? que naquele tempo já apontava, o sacrifício do cordeiro já apontava Jesus, como fazemos hoje. Mas quando eu falo desse sacrifício como parte de adoração, o que eu tenho que sacrificar? Ou se eu tenho algo para sacrificar? Amigo, você tem algo que você possa colocar em sacrifício para Deus? Você acha que nós, como seres humanos falíveis, nós temos algo que nós podemos sacrificar para Deus? Ou nós nos esforçamos para colocar algo e isso vem de nós? Eu vou falar uma coisa, deixa a Cassandra falar mais, mas assim, ó. Eu acho que você deveria dar aquilo que existe mais valioso para Deus. Pega o que você tem de mais valioso e dê isso como oferta de sacrifício para Deus. O que é que você tem de mais valioso? A sua vida. Então, Sandrinha, nesse sacrifício como parte de adoração, apontava para o Messias, como Isso. sempre apontou, né? Tudo tem que Sim, ser claro. cristocêntrico. Então, quando aponta para Cristo, quando nós temos uma coordenação, quando nós temos um louvor coordenado, nós temos pessoas que são instruídas para isso, nós não temos algazarra, nós não temos bagunça. Não tem. Quando junta o humano com o Cristo para fazer o louvor, não pode acontecer bagunça. De forma alguma. O que acontece quando nós temos um louvor que é voltado para Cristo? Você estava falando de adoração. Sim, quando a gente tem um louvor que é voltado para Cristo, a gente esquece de si mesmo, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. E assim eles diziam, nas coisas que Ele fez. Então, a primeira coisa que acontece, Márcia, no louvor que faz parte da adoração, no louvor no momento de adoração, é o que eu falei antes, o seu foco está em Cristo, no que Ele fez por nós, na salvação que Ele nos deu. E aí o nosso coração se enche de gratidão e o nosso louvor se torna perfeito para Deus. Não que o nosso louvor seja perfeito, porque nunca vai ser, mas no nosso nível ele se torna perfeito para Deus, porque a gente está louvando para Ele, por Ele, pelo que Ele fez, porque Ele faz por nós, porque Jesus morreu, nos salvou e continua intercedendo por nós no trono de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote e quando a gente canta louvores, nós devemos cantar louvores por isso, porque nós temos um intercessor que pagou pelos nossos pecados e que vive constantemente para interceder por nós. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Como que num louvor verdadeiro, você não vai olhar para isso, para esses atos e se dobrar em gratidão, em adoração e em louvores para Deus. E o nosso louvor vai ser perfeito. E ele não vai ser barulhento, ele não vai ser desorganizado, porque é um momento de íntima comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus, não existe confusão, não existe desordem. Porque tudo com Deus tem sua ordem, tem sua beleza, tem sua excelência. Todas as coisas de Deus são perfeitas assim, né? A gente olha para o universo e vê a perfeição do universo. A gente olha para os pássaros cantando e eles louvam o Criador. E é tão lindo o canto deles. E a gente não vê na natureza, quando os pássaros cantam, a gente não vê bagunça, a gente não vê desarmonia, porque tudo que se relaciona com Deus é harmônico, né? É excelente, é perfeito. Então eu acho que nos atos nossos de adoração, no louvor, vai haver harmonia, se estamos nesse momento. Amém. Posso dar um cumprimento também? Pode. Pode terminar você, eu estou te Pode, cortando. eu quero só ler aqui o Salmo 95. Se você tiver aí a sua Bíblia fácil, meu amigo, meu irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 95, 1, diz assim, ó: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, quando ele fala assim, ó, vinde, é um convite a todos.
Cantemos ao Senhor, não é a Márcia, nem o irmão, nem a irmã. Cantemos e louvemos ao Senhor, com júbilo, é com força, com vontade, é um cântico novo, que saia com a expressão do seu coração. E celebremos o rochedo da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Então, quando juntamos o humano com o cristocêntrico, não há como ter bagunça e algazarra. O cântico, o louvor, toda a melodia tem que ser cristocêntrica e voltada para Jesus, de forma a agradar o Pai Celestial. Pode acrescentar. Os salmos são maravilhosos, né? Nossa! Esse e vários outros, né? Que eles nos falam ao coração, né? Assim, você tem que adorar a Deus do coração. Eu queria destacar mais rapidinho, assim, as palavras de Jesus. Pode falar. As palavras de Jesus para aquela mulher lá na beira na beira daquela fonte de água, lembra? Do poço. Sim. Do poço. Jacó. A mulher perguntou: Senhor, onde devemos adorar? Aqui, no monte, ou lá em Jerusalém? Lembra dessa pergunta? Sim, claro. Esse capítulo 24 de João, ele é o capítulo por excelência que fala sobre adoração, né? É uma pena que o autor, acho que não listou aqui por falta de espaço ou tempo, mas assim... E Jesus respondeu: importa que aqueles que adorem a Deus o adorem como? Em espírito. Em espírito e verdade. Olha a receita de verdade. Jesus, gente. A receita de Jesus está aí. E aí eu queria destacar algumas coisas, né? O espírito lá está escrito em letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Sim, minúscula. Minúscula? Então, minúscula. Me perdoa, meus irmãos. Eu achei que era maiúsculo, porque Espírito Santo, mas eu entendi o que você quer dizer. Agora eu entendi. Pois é, a gente tem essa, né, a gente olha o texto e já, em espírito, deve estar unido com o Espírito Santo, mas não é isso que Jesus falou. Eu Ele falou assim: Deus, gente, Deus, porque olha o contexto, né? O contexto era assim: local, Senhor. Eu preciso saber o local. Ai, lá ou em Jerusalém. Jesus falou assim: Deus é espírito, ele não é matéria. Ele está em quantos lugares? Em todos. Todos os lugares. Então o que você deve adorar a Deus é de uma forma espiritual. Onde você estiver, adore a Deus em espírito. Porque Ele está em todos os lugares. Ele não tem matéria, não é aqui, não é ali. É evidente que a casa de Deus, a igreja, é o lugar por excelência, né? Mas não é assim. E agora, espírito e verdade. Por quê? Porque tem que ser racional. A adoração tem que ser racional. Você tem que entender a verdade. Quem é a verdade? É Jesus, evidente. Mas a sua palavra é a verdade. Então, assim, você tem que ter um conhecimento. A sua adoração tem que ser baseada não em emoção. Eu estou emocionado, então eu estou adorando a Deus. Não é assim. Eu queria destacar a palavra do pastor lá na classe, né? O membro saiu da igreja e falou assim: nossa, mas hoje o culto não estava legal, não me tocou. E aí a pessoa respondeu assim: que bom, porque o culto não era para você, o culto era para Deus. Nossa, muito e é bem isso colocado, mesmo, né? Muito bem colocado. Não gostei do culto hoje, Muito. não fique Não gostou? triste. Que Não pena, foi pra porque não você. era para você. É para Deus. É isso aí. Isso Não é? maravilhoso. E isso é tão claro, Júlio, que é o que a gente está comentando aqui, todo louvor, todo ato de louvor, de gratidão, de adoração, é para Deus. Não é para nós. Não é nada para nós. E é não é para os meus forte, sentimentos. Não. O foco é Deus, o foco é Jesus. Né? Ele é o foco, ele tem que ser o foco de tudo. Toda essa lindo colocação. Isso. Lindo, né, Sandra? Lindo. Lindo, porque é uma adoração para Cristo, né? Nós vemos aqui, irmãos, já caminhando para o nosso final, do nosso estudo dessa manhã de sábado, aonde nós pudemos repartir com você toda essa alegria e essa experiência de entender o que Deus quer para nós, né? Às vezes ficou faltando um pouquinho de história, de contar mais sobre os muros, sobre Neemias e sobre a sua vitória, sobre os muros, sobre a reconstrução que está aí na Bíblia, mas nós quisemos trazer a lição hoje para um contexto hoje. Desculpe, um
um contexto humano, um contexto de Deus, mas dentro do contexto humano, que é onde a gente pode entender aquilo que o Júlio e a Sandra falaram, o raciocínio lógico, né? Um culto racional a Deus, que é aquele culto de entendimento, né? Você faz o culto e você tem o entendimento do que você está fazendo. E aí nós entramos aqui já na quinta-feira, meus queridos, falando sobre sacerdotes e levitas como parte da adoração. Era costume e necessário, porque Esdras estava lá, Neemias estava lá, os levitas estavam lá, os sacerdotes estavam lá, então era parte e era necessário, era costume em que os líderes estivessem presentes da adoração, do cântico, da reconstrução, que eles participassem cada pedacinho de tudo que ia acontecendo ali, né? A lição, ela fala uma parte assim que eu acho interessante, olha só. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como sua morte na cruz. Exatamente. E aí aqui fala mais um pouquinho. Elas entendiam, as pessoas, né, da época, entendiam o suficiente para saber que a obra dos levitas, que era aquele separado, eram os únicos que podiam ministrar no templo. Mas não é porque eles eram mais importantes, não é porque eles tinham um conceito de serem os melhores, eu sou o cara, eu sou o grande. Era porque eles eram preparados para aquilo, eles eram separados para aquilo. E aí nós entramos nos dons também, né? Hoje na igreja, trazendo para os nossos dias, eu quero falar sobre isso. Nós temos uma grande comissão onde são eleitos os líderes da igreja, mas ninguém levanta o braço e fala: oi, gente, eu vou ser líder aqui da música porque eu sei cantar. É assim que acontece, Sandrinha? Como é que funciona essa busca e essa grande comissão? Como é que é eleitos hoje os ministros da igreja? Primeiro, a igreja escolhe, né, de forma extremamente democrática, aqueles que irão escolher os seus líderes. Quando essas pessoas são escolhidas para escolher os líderes, elas já são escolhidas com a igreja em oração, né? Nós já buscamos em oração para que Deus escolha essas pessoas. E nessa grande comissão que vão escolher os líderes, ela é feita de forma democrática, é colocado o ministério, né? Ou seja, o Ministério da Música, por exemplo. Cada pessoa ali nessa grande comissão se lembra de alguém que tem um conhecimento de música, que tem alguma experiência com a música e cita o nome. Olha, eu acho que o João tem uma boa experiência. Eu acho que o Antônio também tem. E toda a igreja assim. E ali na comissão eles escolhem. E eu acredito que Deus está ali com eles para escolher, porque é feito com muita oração, aquele que será o ministro da música. Depois de colocar vários nomes, vão sendo escolhidos e vão sendo votados até que chegue mediante no nome. Muita oração e jejum. Muita oração e muito jejum por aqueles que estão ali escolhendo. Escolhido todo esse grupo, todas essas pessoas, faça suas considerações finais, porque nós temos que terminar, porque a igreja é coordenada, organizada, preparada para os seus minutos, seus momentos. Nós temos que entregar. Depois de tudo isso, a igreja, com os seus dízimos e ofertas, mantém essa pessoa para honra e glória de Deus. É isso? Se nós não fizermos isso, o que acontece, como aconteceu com os levitas? É necessário, né, manter viva a religião. Os sacerdotes, eles mantinham viva a religião. Entra a mordomia no meio. Então, para manter viva a religião, eles estavam lá. E para mantê-los lá? Como é isso? Ninguém vive de vento, né? Então era necessário que o povo fosse fiel na manutenção daqueles. Porque assim, gente, o sacerdote... Eu sei que a gente acha que o sacerdote era representante de Deus. Mas veja, mais do que isso, eles eram representantes do povo. Eles faziam a mediação entre Deus e o povo. Então assim, mantinham a religião viva.
E agora é necessário que você invista nisso, né? Você participe nisso. Porque se você não pode ir lá ser, né, o instrutor, o líder, ajude a manter o líder, apoie o líder. Porque ele está lá para o seu bem também, da sua família, dos seus filhos, né, dos seus amigos, enfim, da sua vida. Ele está lá para garantir, né, que Deus vai nos abençoar, enfim. Essa é a essência. Sandrinha, faça suas considerações finais bem rápido, por favor. Eu gostaria que você falasse muito, porque você é uma professora por excelência, Júlio também, mas eu tenho tempo e na nossa coordenação religiosa nós seguimos o tempo para que também você não se canse e você possa estar aí conosco no sábado que vem. Eu vou fazer uma consideração bem rapidinha, Márcia, porque teve um ponto que me chamou muito a atenção. Eu acho que foi assim... tudo aconteceu por causa disso. O nosso guia de estudos, ele fala aqui que a nação ela tinha passado um tempo com Deus, lendo sua palavra, orando, adorando e se reconsagrando a Ele. Isso Amém. Tudo foi feito antes do louvor. Então eles passaram um tempo orando, lendo a palavra de Deus, tendo contato, comunhão com Deus. E daí brotou a necessidade do louvor, a vontade de louvar e adorar a Deus. Então, antes de tudo, antes de começar qualquer coisa, antes que o nosso louvor seja expresso de forma natural, o que é necessário? A nossa comunhão com Deus, a nossa adoração pela leitura da Bíblia, pelo estudo da palavra, e aí, naturalmente, vem brota de dentro de nosso coração o perfeito louvor. Júlio, você pode dar um segundo de até a próxima para os nossos amigos, com uma palavra bem forte, de adoração. Então eu vou ler Hebreus 4:12. Olha, é 4:16, aliás. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gente, não existem mais sacerdotes hoje. Existe você. Você é o seu próprio sacerdote. Então vá a Deus com confiança. Adore a Deus com confiança, porque Ele vai te ouvir. Ele vai nos ouvir. Vai nos abençoar com misericórdia e amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e estenda sobre nós a sua mão misericordiosa, como Ele sempre tem feito. Que Jesus possa te abençoar, possa abençoar a tua vida, Júlio, possa abençoar a sua vida muito, Sandrinha. Amém, Márcia. Que o Senhor possa te abençoar na tua casa, onde quer que você esteja, que você lembre-se sempre. A Igreja Central de Campinas está de portas abertas para recebê-lo, para estudar a Bíblia, para regozijar no Senhor, para louvar e cantar e adorar aquele que é o Deus Criador de todas as coisas. Muito obrigado por sua companhia, aguardamos você aqui no próximo sábado e que você não se esqueça, nós temos culto aos domingos, às 19 horas, nós temos culto às quartas-feiras, às 20 horas e aos sábados pela manhã, às 9 horas. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Amém. Nós chegamos ao término do estudo